Olá, rubro-negro. Viemos para mais um pós-jogo da partida que dessa vez o Flamengo saiu derrotado contra o Fortaleza por 2-1. O Flamengo não fez um bom jogo. A gente pode dizer que o Flamengo deixou muito a desejar, tanto na atuação, com o resultado foi desastroso. Eu acho que a gente pode dizer que o Flamengo não era a melhor equipe em campo durante os 90 minutos. Talvez no primeiro tempo tenha sido bem melhor, mas não conseguiu desempenhar. E é aquilo que a gente fala, a gente tem que jogar e conseguir bons resultados quando você está fazendo um bom jogo no momento. E quando o Flamengo era o melhor time em campo, o Flamengo não conseguiu sair na frente. O Flamengo tomou um gol em gol contra do Wesley. O Flamengo, por exemplo, no primeiro tempo não viu o Fortaleza dar um chute de gol. E no segundo tempo foi completamente diferente. O Flamengo até consegue empatar no primeiro tempo de pênalti, no lance do Pedro. Mas o Flamengo não teve força no segundo tempo para poder virar e, muito pelo contrário, poderia ter tomado até o terceiro gol, algo que não aconteceu por falta de pontaria do time do Fortaleza. Bom, acho que a gente pode dizer que teve alguns lances bem polêmicos na partida. Eu acho que a gente pode dizer que, por exemplo, o primeiro gol, há quem diga que foi falta no Wesley, eu não concordo. Eu acho que o Wesley é um jogador que estava na frente, estava até com uma certa distância para o adversário, e mesmo assim ele cabeceou para trás, completamente equivocado. O VAR analisou, não deu falta. Depois tivemos o pênalti para o Flamengo no Pedro, onde também se teve discussão, na minha opinião, pênalti, porque na temporada passada teve um pênalti assim, contra o Flamengo, contra o Cuiabá, e o Flamengo também reclamou na época, mas é um pênalti que geralmente se marca no Campeonato Brasileiro. Bom, acho que de tudo, acho que as atuações dos jogadores, assim como na partida contra o Cuiabá, deixaram muito a desejar. Eu acho que eu destaco alguns jogadores como o Wesley, que não foi bem, falhou no primeiro gol, porque ele é que marca o gol contra, e no segundo gol ele está fora de posição, ele deveria estar ali no setor. Depois, eu acho que outros jogadores que foram muito mal para mim foram o Alan. É um jogador que corre o campo todo, mas corre errado e muitas das vezes comete faltas exageradas que muitas das vezes levam cartões amarelos porque ele não consegue marcar e nem desarmar o adversário. Eric Pulgar, outro jogador que, bom, não é coincidência que ele retornou e o Flamengo foi mal nas duas partidas em que ele esteve em campo. É um jogador que não faz um bom 2024 e voltou da seleção do Chile jogando muito mal para piorar a situação do Flamengo por conta da entrada dele. O Tite optou por tirar o Léo Ortiz do time, que era o jogador que estava dando uma sustentação para o sistema defensivo, era um jogador que tem uma qualidade muito acima da média também no passe, que fazia uma virada de jogo muito importante para o time do Flamengo e que com o Pulgar e o Alan em campo não está acontecendo. E o Flamengo, obviamente, com já seus problemas gigantescos do setor ofensivo, com os desfalques, só piorou a situação. O Flamengo foi mal contra o Fortaleza. E eu acho que o meio-campo é o ponto em que mudou o Flamengo que estava bem na época da Copa América do Flamengo que está mal. Então, eu acho que o Tite precisa repensar algumas coisas. Eu entendo que para ele é complicado botar um volante um zagueiro de volante, mas quando os seus dois primeiros volantes estão mal e não conseguem fazer boas partidas e muitas das vezes atrapalha a equipe, ele tem que pensar e repensar e colocar quem está melhor em campo. Porque no segundo gol do Fortaleza, bastava um dos dois volantes do Flamengo ter dado o carrinho e ter interceptado a bola e nenhum dos dois fizeram isso. O que aconteceu foi que a bola passou na frente de todo o meio campo do Flamengo e ninguém conseguiu chutar, e ninguém conseguiu chutar para longe, ninguém conseguiu interceptar e o cara pegou de primeiro e marcou o gol. Então, alguns pontos que eu queria destacar aqui é o Wesley. Falta no Wesley, como eu já destaquei no primeiro coisa, muita gente acha que foi falta, eu considero que não foi falta, o Tite reclamou, para ele foi falta. Tudo bem, a gente é um lance de discussão que para mim é o mesmo caso do lance do Pedro. No segundo gol, como eu já tinha destacado, para mim temos 4 jogadores que vão mal no lance, que é o Pulgar, o Alan, o Wesley e o Fabrício Bruno. Para mim, os 4 vacilam, todos eles podiam ter interceptado. O Wesley estava mal posicionado, o Fabrício Bruno poderia ter interceptado antes do cara cruzar a bola. Depois, os dois volantes do Flamengo só ficam olhando a bola passar na frente da área. Outro ponto que também já destaquei, que o Léo Ortiz precisa ser o titular do Flamengo. Acho que é inacreditável que um jogador da qualidade dele esteja sentado no banco de reserva num time em que hoje ele é titular tanto na zaga quanto no meio campo.
Então não faz nenhum sentido que o Léo Ortiz não comece as partidas pelo Flamengo. Eu acho que tem que ser uma tendência. Eu acho que o Tite precisa parar de ser teimoso, que eu já falei. O Tite é um treinador muito teimoso e que ele precisou ser chamado de burro pela arquibancada quando insistia em Luiz Araújo de ponta direita e o Gerson de segundo volante, e a torcida perdeu a paciência e chamou ele de burro, e ele foi lá, escutou a torcida e fez, e mais uma vez ele vai ter que escutar de novo a torcida quando diz que Léo Ortiz é titular e certos jogadores precisam sentar no banco de reserva. Deixa a teimosia de lado, porque se o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro por conta do Tite, ele foi o cara naquele dia, o Flamengo também. Perdeu 5 pontos para Cuiabá e principalmente por Fortaleza por conta das decisões erradas dele. Ele escalou o Ala e o Pulgar contra o Cuiabá e deu errado, e ele insistiu no erro, então ele podia ter interceptado. No segundo tempo, eu passei o segundo tempo todo dizendo: o Flamengo tá dando o caos, e o caos é o que o Fortaleza gosta, porque é um time que jogando fora de casa gosta de se fechar e contra-atacar. O Flamengo começou a cometer um monte de erros na saída de bola. O caos que o adversário quer. Nisso, em um desses lances, saiu o gol do Fortaleza, poderia ter saído até mesmo o terceiro gol no final da partida. Então, o Tite viu que não estava funcionando e não quis substituir. Bastou o time tomar gol, que 4 minutos depois ele fez a substituição e o Flamengo colocou mais um jogador de ataque e tirou um dos volantes, que se não me engano era o Alan. Então, o Tite foi mal e ele precisa sim ser... A gente precisa sim dizer que quando ele vai bem, que foi contra o Atlético Mineiro ele foi muito bem, e nos jogos anteriores da Copa América ele também foi muito bem, mas também temos que destacar que nas últimas 2 partidas, se o Flamengo perdeu pontos, tem total dedo do Tite aí, ele foi mal, ele atrapalhou a equipe e precisa deixar de ser teimoso caso, obviamente, queira que o Flamengo lute para ser campeão. E acho que o pior em campo eu acho que a gente precisa falar um pouco também. Claro que para mim os piores em campo foram os 2 volantes, o Wesley e o Ayrton Lucas para mim, porque eu acho que eu preciso ser destacado que na volta agora com o fim da Copa América para a seleção do Uruguai, o Vina precisa ocupar a posição de lateral esquerdo. O Ayrton Lucas, na minha opinião, foi o pior jogador do Flamengo durante a Copa América, daqueles que começaram a maioria das partidas. Ele foi mal novamente e já tinha sido mal em 80%, 90% das partidas anteriores, em que, por exemplo, o Vina não estava disponível e ele foi mal. Então eu espero e torço que o Vina seja titular a partir de agora, que será, o Flamengo só vai entrar em campo só daqui a uns 10 dias, então vai ter tempo suficiente para o Vina descansar e estar disponível. O lado direito, eu acredito que o Varela retorne a ser titular na equipe. E eu espero que o Tite entenda de uma vez por todas que o Léo Ortiz é titular. E acho que um ponto que é outro que é necessário ser destacado o Flamengo, se não me engano, já foram-se 16 rodadas do Campeonato Brasileiro. E nessas 16 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve, em 13 partidas, o Flamengo tomou ao menos um gol. É um número assustador para um treinador que é considerado um treinador que sabe que começa pela defesa e depois vai para o ataque. O Flamengo tem mais de média de um gol por partida, o que não é sustentável. O Flamengo não vai conseguir, por exemplo, ir longe em competições de mata-mata se você está tomando gol todo o jogo. Então, se a gente fizer um ponto, o Flamengo pós-Campeonato Carioca é um time que praticamente toma gol todos os jogos. E não tem como isso acontecer, não dá, não é. Você não pode achar que isso que você vai longe em competições tomando gol todo jogo. Se o Flamengo quiser ser campeão tanto do Campeonato Brasileiro como da Libertadores ou até mesmo da Copa do Brasil, primeiro o Flamengo precisa parar de tomar gols. Durante a Copa América foram 9 partidas e o Flamengo tomou gol em 8. Sendo que, por exemplo, na era Tite em 2024, são 10 jogos do Flamengo. O Flamengo só conseguiu virar um jogo, que foi exatamente contra o Vasco. Antes a gente saiu atrás, também tomando gol cedo, que é algo que o Flamengo do Tite. O Flamengo do Tite ou toma gols nos primeiros 15 minutos, ou o Flamengo do Tite toma gol de bola aérea. É um negócio impressionante. Toma gol cedo, do Juventude tomou 20 e poucos minutos, mas já tinha aberto para cá, tomou gol cedo do Vasco, tomou gol cedo do Fortaleza, tomou gol cedo do Cuiabá, não dá para tomar gols nos primeiros minutos da partida, porque depois você tem que correr atrás. E o Flamengo do Tite já provou-se que não é um time que consegue ser o time da virada, virar partidas
com facilidade o Flamengo não consegue, então é necessário que o Flamengo saia na frente caso ele queira vencer as partidas. Bom, por conta do péssimo resultado do Flamengo, o Flamengo agora não é mais líder do Campeonato Brasileiro, a equipe caiu para a terceira colocação, foi ultrapassada pelo Botafogo e pelo Palmeiras, ambos com 33 pontos, o Flamengo agora tem 31 pontos, e o Flamengo só volta a campo contra o Criciúma, em Brasília, bom, é necessário que o Flamengo, já que a partida contra o Inter foi adiada, o Flamengo joga contra o Criciúma e depois contra o Vitória, e abre o turno contra o Atlético Goianiense, é necessário que o Flamengo vença esses adversários, porque não há desculpa do Flamengo não vencer esses próximos 3 adversários no Campeonato Brasileiro, porque é obrigação vencer, já era obrigação vencer o Fortaleza, ainda mais o Cuiabá, e o Flamengo não conseguiu fazer, e com o retorno dos seus jogadores da Copa América não tem mais desculpa para o Flamengo não desempenhar e não conseguir resultados realmente acima da média do que a gente espera desse elenco que a partir de agora estará completo com o fim da Copa América.